Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui. Hoje tem mais um Alexandre, mas eu sou o Alexandre de sempre, o Alexandre do Próximo Blog Podcast. Vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês que vão acompanhar a gente aqui. Lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais aí, Spotify, YouTube, TikTok. TikTok já tá rodando certinho, Ana? Mais ou menos, mas é isso aí, aquele site maluco lá que vocês ficam 5 horas jogando pra cima. É esse site mesmo, Spotify, TikTok, YouTube, Instagram. Sempre acompanha a gente lá nas redes sociais pra ver quem que vai aparecer com a gente. Ainda a gente vai lançar um projeto novo, diferentão, mas logo. Logo mesmo, né, Ana? A gente vai gravar, recente. É isso aí. Então tem um complemento do podcast da Thaís, que vocês vão acompanhar no nosso canal aí. A gente vai tentar fazer um negócio bem divertido. Então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e ativar as coisas que tem que ativar aí. Vocês sabem o que tem que fazer. Muitos de vocês pulam essa parte, então eu podia ficar falando 10 minutos aqui só pra vocês ficarem pulando 10 vezes, mas eu não vou fazer isso com vocês. E hoje a gente tá aqui com Raw Studio. O nome é top de falar, é muito bom, né? Raw Studio. Então, é um prazer falar com vocês. Vai ser um prazer falar com vocês. Mas antes da gente conhecer certinho quem que é Raw Studio e de conhecer um pouco dos bastidores do nome e tudo mais, a gente tem um patrocinador que é a Move, que até sair esse podcast, eu não sei se o vídeo ficou pronto, não sei se o Matheus tá assistindo a gente, provavelmente não, mas se você estiver assistindo, eu tô esperando esse vídeo logo, por favor. Mas a Move é a nossa parceira de mobiliário corporativo. Já falei 200 vezes que a loja deles é fantástica, o André, ela cuida muito bem da loja deles, que fica na Dr. Favre. Então, essas cadeiras aqui, a gente só tem por conta deles, porque o André é um cara muito foda e ele propôs de colocar umas cadeiras boas, de marcas boas, confortáveis, bonitas, tipo, tudo que eu sou, basicamente, ele personificou nas cadeiras. Ele trouxe nas cadeiras. E recomendo vocês a visitarem a loja lá, tá ficando absurdamente maravilhosa. Eu vou descobrir o nome do arquiteto que projetou aquela casa, e daí eu vou ficar parando e falar que eu acho que eu sei. Mas é um arquiteto muito foda, a casa ficou muito bonita, o local é muito legal, o atendimento é muito bom, o mobiliário, não é só cadeiras que eles têm lá, eles têm um mobiliário muito legal, muito legal. Nossa, não sei nem explicar porque é um negócio bonito mesmo. Tem uma mesa que tem lá na entrada, que é uma escrivaninha, assim, de escritório, que ela tem, tipo, uma curvinha, assim. É muito top. Só entrando no Instagram deles, vocês já conseguem ver algumas coisas, mas eu recomendo mesmo entrar em contato com eles e fazer uma visita lá, porque pra mobiliário corporativo, acho que não tem pra ninguém aqui em Curitiba. Fechou? Então, Move, André, mobiliário corporativo, cadeiras top. É isso aí. Agora sim a gente pode conversar no nosso podcast, que já é o número 151, tá? Então, bastante. Bastante. Imagine 147 vezes sentado numa cadeira horrível. Horrível, que eu chegava em casa e tinha que ir pro quiroprata praticamente. E esse é o primeiro, assim, que a gente tá falando? Esse é o terceiro, Ana, quarto, sei lá. Mas agora eu venho até feliz aqui. Antes eu ficava duro aqui, parecia um pedaço de pau. Agora tá mais confortável. É importante. Era passando 3 horas conversando aqui tranquilo. O problema é que é tão confortável que às vezes você vai relaxando aqui, ó. Daqui a pouco o convidado. Eu tô tomando esse cuidado. Não, e fica à vontade. Se quiser dormir, aí tem o teu parceiro aqui que resolve. Você vai dando conta aí, qualquer coisa. Mas muito bom receber vocês, gente. Vai ser um prazer bater um papo com vocês agora. E se vocês quiserem se apresentar, então, falar um pouco de cada um e um pouco do... o palco é de vocês. Pode ir. Quem que é o Alexandre? Eu sou Alexandre, eu sou arquiteto, formado pela Federal. Comecei minha carreira me envolvi com a arquitetura lá na década de 90, né? Que você percebe que eu já sou um pouquinho mais velhinho, mais idoso. Mas comecei lá nos anos 90 fazendo desenho industrial no Cefet e trabalhando como estagiário no escritório de arquitetura já naquela época. Então foi um dos meus primeiros contatos com a arquitetura. Mas não tinha vontade de ser arquiteto, gostava dessa questão do design mesmo. Mas casei, tive filho, fui embora para o Japão. Mãe da minha filha era descendente de japoneses, vamos largar tudo e vamos para o Japão trabalhar. Caramba! Aí fomos, passamos 6 anos, nos separamos, voltamos, eu pensei, não, agora cansei de brincar, agora eu vou estudar. Então eu acabei fazendo faculdade já no início dos meus 30 anos, então já faz 20 anos que
Eu passei na faculdade, que eu entrei na faculdade e comecei a carreira a partir daí. Pô, que show. Pô, Japão, hein? Japão. Quem 6 diria? anos de Japão. Mas você fala japonês ainda? Todo mundo deve te perguntar isso, né? Acho que é a primeira pergunta. Eu fui pra trabalhar, eu fui pra CDKSEG, trabalhar em fábrica mesmo, sabe? Então não fui com essa intenção de estudar, de nada, né? Acabei que nem gostava muito de estudar na época. Fiz o curso técnico do Cefet, adorava as matérias técnicas, odiava matemática, química e física. Então, até foi uma escapatória para não precisar estudar mais, né? Mas, logicamente, você trabalhando pesado. Pô, mas pesado foi uma escapatória ali, longe, hein? Foi muito Correu bom, pra caramba. foi um troço fantástico assim na minha vida. Experiência de vida... Tanto de crescimento pessoal, quanto de se ver do outro lado do mundo, né? Aos 20 e poucos anos, com um filho pequeno no colo, né? Minha filha tinha 10 meses quando chegou lá. Então, foi uma experiência muito louca e para mim foi ótimo. Eu cheguei lá, me senti em casa, tanto que... Foi aquele chororô aqui no aeroporto na hora de ir embora, né? E cheguei lá, fiquei tão encantado que eu não lembrei de ligar pro Brasil e avisar: mãe, cheguei, o avião não caiu. Eu simplesmente abstraí, eu levei uns 2 dias, minha mãe já estava em pânico aqui, desesperada, porque eu não entrava em contato. Eu tava assim, eu grudei no vidro do carro, fiquei olhando e falei: gente, eu tô do outro lado do mundo. Uma experiência completamente inusitada, né? Até então, porque a decisão de ir também foi demorada. E dá aquele medo, né? Sei lá, eu tinha 24 anos de idade. Pô, medo total, né? Você tá num lugar que você não fala a língua, você não conhece a família ninguém. dela já tava toda lá, então a gente foi recebido pela daí, família. Pelo menos... Mas enfim, de qualquer forma, né? Você tá indo pra um mundo diferente. Total. Nossa, que loucura. E diferente de fazer turismo, né? Você tá indo lá pra trabalhar. Então você chega, a gente já tinha casa, emprego foco, né? garantidos, mas né, foram 2 dias pra se habituar com o fuso horário e trabalhar. Vai que vai. Você chegou e já foi trabalhar assim? Sim, 2 dias depois estava trabalhando. Meu Deus. Sim, porque a empresa paga passagem, né, pra gente. Aí eu tenho amigos que foram recentes pra lá. Eles foram, acho que há 3 anos atrás. Eles voltaram fazem uns 6 meses, sei lá. Gostaram? Amaram. Ela, a minha amiga, ela é japonesa. Daí tem família lá. E daí ele não é japonês, mas ele foi junto também. Ficaram uns 3 anos lá. É tenso, assim, tipo, é corrido, não é um negócio simples, eles falaram. É correria, assim, tipo, é linha de produção. Vai. Mas, tipo, tem uma folga, cultura pela janela, você conhece muita gente, muitos lugares, é tudo muito bonito. Conhece gente do mundo inteiro. Nossa, eu tenho fantástico. saudade, final de semana, pegava, me armava, principalmente no inverno. Eu gosto do frio, né? Não sou muito fã do verão. Então, no inverno, acordava sábado certinho, tomava um banho, me agasalhava, ia pra estação de trem, pegava um trenzinho, ia pra Nagoya, ia pra alguma cidade, zanzava. Depois entrava no trem quentinho, aquele arzinho quente debaixo dos pés, assim, sabe? Nossa. E... Putz, eu adorava. Cuidado pra não perder o sócio aí. Mas ao De volta, mas pra passear. Agora pra passear. Aí sim. Pra trabalhar de novo, não. Porque realmente chegou uma hora que eu pensei, tive meus crescimentos pessoais ali, então algumas coisas que aconteceram que foram importantes pra mim, né, de entender o que eu podia alcançar, o que eu podia fazer na vida. E pensei, acho que se isso funcionou aqui do outro lado do mundo, onde eu não falo a língua, e conseguir fazer tais coisas bem, então eu acho que está na hora de voltar e fazer o que eu já devia ter feito antes, né? Então voltar a estudar. Show! Fiz 6 meses de cursinho. Na primeira semana de cursinho, eu lembro que a última aula de sexta-feira foi uma aula de português, e sendo aquelas análises de sentença, que eu já nem lembro o nome daquilo, mas eu sempre gostei de português, mas aquilo é um troço que é impossível, né? E eu saí da aula, pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer? Eu falei, nunca vou passar no vestibular. Nunca, não vou, né? 6 anos sem pegar um livro. Então eu pensei, isso não vai dar certo. E passei de primeira. Show. Federal. Show, resolvido. Então acho que era pra ter sido mesmo, né? Pô, legal. E foi uma sequência de conquistas legais, assim, sabe? Primeiro ter passado na Federal. Né? Eu passei na PUC também. O resultado saiu 1 mês antes, até comentei em casa, gente, passei na PUC. Meu pai perguntou, a mensalidade é quanto? Eu falei, sei lá. Nem lembro quanto, que acho que era 1.500 na época. Ele olhou pra mim e falou, não vou nem te dar parabéns. Vou considerar que você nem ou é me falou federal isso. ou é federal, né? Porque eu voltei do Japão sem dinheiro, obviamente. A gente chegou lá com a intenção de guardar dinheiro pra voltar ao Brasil, mas puta, a vida era muito boa lá pra ficar fazendo economia, sabe, comendo pão com A manteiga. vida é uma só. Exatamente. Então a gente viveu bem lá.
E, enfim, valeu a pena. Show! E você, Rafa? Você viu que vai, né? Aham. Sua apresentação. Sim. Você Tá, puxar de novo a coisa. Eu sou o Rafael, eu sou designer. Sou designer de produto, na verdade, formado na PUC. Sou designer de interiores também. Você conhece uma menina chamada Mayara ou não? Faz ideia quem é? Não, se eu falei, você não sabe quem é, você não conhece, pode deixar. Não, é que ela Por quê? fez designer de produto, design é? de produto também, ela é designer de produto. Aham. E daí, acho que você é a segunda pessoa que eu conheço que é designer de produto. Olha. Ela faz. Então. E... Peraí, que agora me Perdeu. Cortei! Mas você é designer de produto. Isso, eu me formei ali, acho que em 2018 que eu me formei. Né? Não faz pouco tempo. Já era de design de interiores antes. E aí fui pra produto justamente por conta dessa coisa de mobiliário. Eu sempre gostei pra caramba. A gente ainda meio que brinca com os clientes, né? A gente tem umas coisas estranhas de se apaixonar por torneira, se apaixonar por cadeira, assim. É uma coisa meio forte, assim. Então eu fui pra produto por isso, por esse gosto por mobiliário, assim. Uhum. Eu gosto bastante. E... Você foi pro Japão ou não? Não fui pro Japão. Não me formei há tanto tempo assim quanto o Ali. Não morei no... Mas essa coisa do Japão é muito interessante. A gente percebe hoje no escritório de como é meio doido essa coisa de destino, assim, porque a gente atende bastante cliente que tem alguma relação, assim, ou é de família oriental, ou é apaixonado por alguma coisa do Japão, um pessoal mais nerd ali. E aí sempre cruza esse caminho assim de Japão, é muito interessante isso. Não que a gente comunica muito isso de Japão, do Ali, coisas do tipo, eu acho que... É o acaso. Talvez a gente tivesse que explorar isso um pouco melhor, mas o destino sempre traz um pessoal... Porque normalmente nas conversas o pessoal fala, Isso, faz alguma referência do Japão, daí eu falo, eu morei lá. Aí pronto, né? Aí dá aquele... E aí entrelaça bem a relação, assim, isso é muito interessante, porque aconteceu algumas vezes já, né, Mas eu vejo essa pegada que você falou de design e tal, que vocês gostam, tipo, com o escritório de vocês, porque vocês têm bastante projetos, vocês investem bastante num design diferenciado, né? A parte de interiores ali, tipo, não sei, uma solução não convencional, vamos dizer assim, sempre, tipo, explorando coisas diferentes, não o clássico do mercado e tal. Pelo menos eu tenho essa visão dos projetos de vocês. Pelo Instagram, que todo mundo tem que seguir já, né? Sim. Mas tem essa pegada vindo de vocês, assim, tipo... Cara, a gente gosta muito, assim, mesmo, assim, eu sou doente por mobiliário, assim, a gente pesquisa, eu gosto muito de mobiliário brasileiro, principalmente, então a gente tenta estabelecer esse diálogo, principalmente com os clientes. É uma coisa que a gente sempre fala, assim, o design brasileiro é imbatível, ponto final. A gente fala muito do design italiano, a gente fala muito do dinamarquês, mas é importante, eu acho que isso tem mudado, inclusive, eu acho que tem se falado cada vez mais, assim, o design brasileiro é imbatível, assim, a nossa criatividade como Brasil, eu digo, a criatividade brasileira é fantástica, assim. E eu acho que os lojistas têm percebido isso cada vez mais, os profissionais, eu acho que o cliente também tem absorvido mais, assim. E quanto tempo faz que vocês acham que, tipo, voltou isso? É porque eu não sei, a impressão que eu tenho é que de alguns anos atrás, tudo que era brasileiro não era legal, né? E agora, tipo, virou num hype maluco, assim, que tá todo mundo valorizando, eu não sei exatamente de onde isso veio acontecendo, essas percepções e tudo mais, e de tudo, né? Não somente do mobiliário, mas eu acho que a gente tá no espírito do tempo de falar mais sobre o Brasil, né? Acho que a moda vem muito forte em relação a isso. Acho que a pesquisa de moda tá muito mais antenada com essa questão contemporânea mesmo, de falar do nosso tempo, falar das nossas questões, falar de tudo isso. Mas eu percebo que não é tão longínquo assim. Mas de onde veio, eu também não sei. E também não sei de onde veio essa paixão. Mas tem essa sensação também? Tipo, tem, de que, caramba. sei lá, tudo, sei lá, não sei, posso estar chutando um número, uma data errada, mas 15 anos atrás, se fosse brasileiro, super. Mais ou menos, assim. E foi a época ali, um pouquinho depois até que eu comecei a estudar, que eu entrei no curso de interiores para ver o que eu queria fazer da minha vida e tudo mais, era muito diferente tudo, né? Principalmente Curitiba, assim, que tinha uma coisa muito mais clássica, muito mais... Né? Os próprios lojistas em consequência disso, assim, e o quanto foi mudando isso, né? Eu consigo perceber bastante. Acho que deu uma saturada também, né? De você pegar referência externa e fazer casas estilo americano, estilo europeu aqui, num clima que não funciona. Aí acaba virando aqueles monstrinhos que coisa não conecta com a outra, né? E completamente desconexo do clima e do nosso modo de vida, de
poder abrir varandão, abrir porta e ter contato com a natureza ali, porque lá neva, né? Lá faz um frio, então você tem que se proteger mais, então você põe a janelinha pequena. Total. E aqui a gente tem um país tropical que está esquentando cada vez mais, então assim, não funciona mais essa solução de ficar fazendo casa. Né? Eu falando mais do lado da arquitetura do que do design mesmo, né? E a gente, a arquitetura, teoricamente, ela deveria evoluir ali de acordo com o clima, de acordo com as técnicas, de acordo com o material que você tem ali. Lógico, né, que obviamente no mundo globalizado isso tudo começa a se misturar, mas eu acho que a tendência é seguir para uma coisa que seja nossa mesmo. Justamente por valorizar aquilo que a gente precisa valorizar e para a gente atender a demanda que é você construir, você morar e você viver num país tropical que está esquentando, que, enfim, tem suas demandas que... E porque é bom, né? Tipo, eu não sei o que acontece na nossa cabeça, mas às vezes você, tipo, olha essa garrafa d'água, você não dá nada pra ela. Mas passa 5 anos, caramba, ela é tão boa, é tão legal, tão bonita, tão não sei o quê. E eu acho que a arquitetura de interiores é muito assim, né? Tipo, às vezes talvez o gosto da pessoa que muda, né? Pra mim aquela cadeira lá era só uma cadeira velha, que era a cadeira da minha avó, sei lá, que ela tinha lá. Não... Nem combina, tipo, é tudo minimalista. Como vai colocar uma cadeira dessa daí? Hoje é tipo a menina dos olhos, né? Aquilo lá é a peça de arte que tá dentro do projeto. Pois é, mas sobreviveu a quantos anos? Sobreviveu a 30, 40, 50 anos e continua bonito. Lógico, aí se perdeu, né? Naquele tempo de que o que é de fora é melhor, do que o que é de plástico é melhor, enfim, essas coisas que acabaram entrando. Mas tá aí, né? Móveis Simo e tudo isso que se encontra no mercado, né, de vintage, de peças originais mesmo, estão aí porque são bonitas, são elegantes, são duráveis, né? Que eu acho que também tem traduzido na arquitetura, uma casa que você vai fazer hoje, né, vou construir uma casa nova. Puxa, mas daqui a 10 anos não tem que ter cara de, putz, isso é tão 2020, né? Aquela coisa que fica muito datada. Então tem que ser uma arquitetura, que é a arquitetura modernista, que é de onde a gente bebe muito, né, na hora de pesquisar, na hora de criar volumetrias e evitar essa questão de ornamentos, justamente por isso, para não ficar uma coisa, nossa, essa casa tem certeza que foi da década de 20, de 30, uma casa, sabe, nossa, tão nos 90, é isso, não, a gente quer que a pessoa mora ali e seja uma casa que daqui a 20 anos ela esteja bonita e contemporânea ainda. Isso vale para tudo, tanto para fachada quanto para a parte interna, né? Eu acho que a contemporaneidade fala muito disso, né? Não só de falar sobre o nosso tempo, mas falar sobre a realidade também, né? E o Brasil é uma fonte fortíssima de inspiração, de tudo, né? Muito plural, tem muita coisa rolando. Eu acho que conforme as pessoas foram se inspirando mais num projeto mais contemporâneo, abandonando essa coisa mais referenciada externa, consequentemente você começa a analisar mais a realidade como país mesmo, e analisar essas inspirações e ver o quanto é interessante. Mas o que você falou é interessante. Assim, a gente conhece bastante pessoal que trabalha com garimpo de peça vintage e tudo mais, e geralmente eles pegam essas peças assim com o pessoal que tá lá, sabe? Minha avó me deixou. É isso mesmo que você quer usar? Esse negócio que você quer comprar e, sabe, e às vezes não tem nem noção do valor. Falando de dinheiro também, né? Do quanto essa peça é hoje valiosa e tudo mais. É interessante isso, assim. A gente conversa bastante com esse pessoal e tem umas histórias engraçadas em relação a isso, assim. E que bom que a gente tá vivendo nessa época, né? É porque eu gosto tanto, eu acho tão bonito. Eu nunca fui ligado a arte, mobiliário e tal, mas depois quando se começa a entender, a ver, eu conversei com muita gente aqui, então o pessoal usa bastante referência e tal, quando você vê, pô, mas que cadeira maravilhosa, pô, que sofá incrível, tipo, ele passa alguma coisa que você fala, meu, é muito, muito bom, é muito bom. E isso, viver nessa época é legal porque os projetos vão ficando mais bonitos, mais elegantes, com uma cara brasileira e tal, isso é muito legal de estar nessa mesma época, né? Vamos dizer assim, para vocês que estão projetando, o cliente também acaba meio que se adaptando à realidade de hoje, né? Talvez ele busque bastante referências assim também, ou ele aceite mais essas referências, não sei, né? O que vocês acham? Eu acho que muitos clientes que chegam na gente, eles já têm essa, até porque por olhar nosso Instagram e se identificar, aqueles clientes já têm aquele olho mais refinado justamente para isso, para o design, para o minimalismo. Então o cliente já chega até a gente com essa questão definida. Mas mudou, né? Como eu tinha falado, assim, desde quando eu comecei, desde lá de fazer o curso técnico até depois ir para produto, assim,
E nem faz tanto tempo assim, eu sou um pouco mais novo que você. Nem faz muito tempo, a gente tá falando de menos de 15 anos. Eu percebo 2 Curitibas, assim, já. É muito doido, assim, se você analisa um pouco de casa-cor, até mesmo, né, que já acaba sendo um referencial, principalmente para quem está estudando e para quem quer entender um pouquinho o que estão fazendo, assim, é outra coisa, assim, o quanto mudou e quanto essa proposta um pouquinho mais contemporânea tem acontecido mais na cidade, mas e de onde vem isso exatamente? Eu acho que até as próprias incorporadoras têm pensado mais nisso, né, de sair dessa coisa e propondo esse diálogo, né? Porque às vezes é a única referência que as pessoas tinham sabe, até do que é luxo, do que é... Isso, eu acho que isso. Do que é um alto padrão. O referencial muda, né? É uma palavra que eu não gosto muito, mas... E aí quando você vai propondo, acho que é quase pedagógico também, é meio que um papel nosso propor esses diálogos, assim, conversar eu sobre acho interessante, isso. Você falou que não gosta muito do alto padrão, provavelmente, é isso? Eu não gosto do termo. Porque acho que ficou meio banalizado hoje, né? Acho que é um espantalhozinho, assim, acho que toda área tem seus espantalhos. Né? E tudo é alto padrão hoje, então é bom o pessoal tomar cuidado, né? E aí, puxa, chega a gente vê umas porcarias o alto padrão aí, que né? foi entregue, você pensa, gente, isso não... E isso me incomoda um pouco, porque... Banalizou meio que total, Banalizou, né? E puxa. Você acaba... Tem que achar outro termo, mais bonitinho, né? O mais... Ou entregue um alto padrão. É só assim. Ou segue direito a risca do termo, assim, né? Mas eu acho que a gente tá num momento também de ressignificar essas coisas, ressignificar principalmente o que é o luxo, o que é o alto padrão, principalmente, né? Acho que são assuntos da contemporaneidade, das vivências, veio de pós-pandemia, e que agilizou as coisas, então a gente gosta bastante de questionar o que é, eu acho que é esse luxo, o que às vezes pelo menos pra gente o luxo acho que significa mais a questão de não o ter, mas o viver, né? O luxo é você viver bem dentro, né? A gente trabalha principalmente com arquitetura residencial, né? A gente faz projetos corporativos também, enfim, mas o nosso forte é arquitetura e interiores mesmo, para residências, né? Então, muito projeto arquitetônico de casa, muitas reformas, a gente adora pegar apartamento antigo e ter marreta em tudo. Tá maluco? Só dor de cabeça. Nossa. Mas aí que você falou das nossas soluções, né? É ali que a gente encontra, principalmente reforma. É onde eu me deleito ali, sabe? Essa parte de faz o levantamento, eu desenho tudo ali, daí agora eu vou brincar de demolir e construir. Gente, aí é que sai. Tira essa parede, faz aquilo, encaixa o móvel, faz um nicho para geladeira. E essas soluções são muito legais. E daí talvez que venha um certo incômodo, assim, a gente pega muita coisa nova, principalmente nova, assim, que a gente tem que... Principalmente o Ali, que cuida mais dessa parte, eu gosto sempre de separar o que é o arquiteto e o que é o designer, né? Mas que a gente tem que refazer a planta, assim, porque ela não tem funcionalidade. E não é por espaço, assim. Eu acho que existe funcionalidade tanto em plantas pequenas, super reduzidas, quanto em plantas grandes, logicamente. E às vezes ela só não é pensada, assim, sabe? Então, poxa, tem que derrubar tudo, fazer de novo, sabe? A gente... Uma cobertura que nós fizemos, que a gente estava falando agora há pouco, né? O andar de cima, em função da demanda deles, a gente já estava construindo, né? A gente pegou o projeto, já estava na época ainda em obra, né? Mas já estava com a alvenaria levantada. Então a gente arrasou com toda aquela alvenaria, inverteu tudo, suprimiu o banheiro. É claro que isso vem de demanda do próprio cliente também, né? De necessidades e tudo mais. Mas é importante ter o conhecimento para sugerir, né? Porque às vezes o cliente ele tá com aquela ideia amarrada na cabeça, né? A ideia de flyer de prédio. Você olha e fala, não, é isso que eu quero. Não, mas calma. A gente pode fazer o que você quiser aqui, é um quadro em branco, né? Lógico, a gente sempre avisa, né? Tudo isso tem um custo. Pensa que, né, você comprou um apartamento que já está num ponto, mas para você adequar do jeito que você quer, né? E a gente sempre apresenta um estudo, 2 estudos, né? Porque a ideia deles, não, eu quero só aumentar aqui e fazer aqui. A gente faz aquele desenho que o cliente já imaginou mais ou menos, para ok, vamos mostrar para ele que funciona desse jeito. Mas aí olhando ali, analisando, eu não consigo fazer aquele negócio, eu vou gastar 5 minutos aqui nisso aqui e vou entregar para dar demanda. É meio visceral o negócio, sabe? Eu sento ali, eu fico horas e horas, é um trabalho de dias, pensando, e que não é uma coisa que flui fácil, né? Meus arquitetônicos não fluem fácil, são partos a fortes, a coisa sai, mas sai em função de horas
de maceração ali, sabe? De Aquilo que a gente falou absorver do glamour, né? Nem sempre. O projeto é dolorido. Assim. Mas aí o que acontece? Dolorido. Por exemplo, nessa cobertura, né? Eu cheguei à conclusão de que se a gente invertesse, pegasse uma das suítes dos filhos e fizer, né, mexesse numa parede ali, aumentasse aquela suíte, podia ser a suíte master, os outros quartos ficavam sem uma parede no meio, dividia com guarda-roupa, dividir com a própria marcenaria, porque ele tem um guarda-roupa de 60 centímetros para um lado, mais 60 para o outro, dá 1,20 de marcenaria, de caixaria com roupa dentro, quer dizer, né? E são 2 irmãos com idade próxima, não tem problema. Então, no fim das contas, acabou invertendo tudo. Então, ficou um espaço de uma sala de TV que ficou imensa, que a gente entra e fala, não acredito que essa área deu para 3 quartos, uma suíte e 2 quartos muito bons, ainda sobrou espaço de uma sala de TV. Então, essa brincadeira é legal. Então, a gente foi com a ideia que o cliente tinha pensado, né? E foi com essa ideia nova. Lógico, avisando, lógico, a ideia nova é arrebentar tudo e fazer de novo. Mas, ok, atendeu a necessidade do cliente, ele topou na hora e... Mas isso que é interessante falar, que tipo, beleza, tem o custo, só que se tivesse sido pensado antes, talvez não tivesse o custo, né? Porque você constrói certo, né? Então, eu acho que essa é a ideia de sempre buscar um profissional, porque, tipo, eu acho que essa é uma das áreas bem prejudicadas também pelo conhecimento. O cliente sabe o que está fazendo, né? Pelo conhecimento, acha que sabe o que está fazendo. E daí, às vezes as soluções não casam, ou às vezes ele não sabe que existe uma solução que dá para colocar ali para resolver um tipo de problema, ou para otimizar espaço e tal, e ele vai acabando fazendo. Não, vai ser mais ou menos. O arquiteto ia sugerir mais ou menos isso, então eu já vou começar fazendo, daí eu contrato alguém. Aí que dá o problema, né? Mas... O cliente ele tinha que entender que ele tinha que contratar o arquiteto ou o designer antes de comprar. Às vezes é uma boa ideia. Quero construir, quero comprar o terreno. Chama o arquiteto. Porque você chega lá, você pega um terreno com um declive desse tamanho, mas você quer uma casa plana. Aí o cara vai lá e comprou o terreno. Aí ele te leva, depois do terreno comprado, fala, então eu quero assim. Você pensa, poxa, legal. Legal, vamos trabalhar com os meios níveis. Assim. Aqui. Não, vamos fazer os meios níveis, vamos adaptar a casa no terreno. Não quero. Quero escada na minha casa. Amigo, tem 5, 6, 7 metros de desnível, de declive no teu terreno. Como você não quer escada? Se ele tiver um equilíbrio bom, né? Dá pra fazer uma casa certa. Sabe? Então, assim, isso já aconteceu muito. Então a pessoa não tem noção de que aquele terreno não se adequa à necessidade dela. Aquele apartamento não vai se adequar. Aquele sobrado não vai se adequar. E tá tudo bem também, né? Exatamente. Não que o cliente precisa saber disso, ou precisa... Não, justamente. O cliente não tem essa obrigação. Sim. O cliente é advogado, é médico, enfim. Qualquer outra coisa. Ele não precisa. Mas é essa coisa. Ele entra no espaço, ele não tem aquela visão espacial, ele não consegue visualizar aquilo que ele imagina naquele espaço. Aí ele vai e compra feliz da vida, daí chama a gente. Aí fala, eu quero. Você começa a desenhar ali, principalmente apartamentos, sobrados, né, essas corporações novas e, né, novas realmente, né? Apartamento antigo, a gente pega para reformar, é sempre uma delícia, porque é grande. Área. Você abre aqui, tem um banheiro, abre ali, tem outro banheiro, pega esse banheiro, divide em 3. Putz, funciona. E às vezes ele já vem de uma premissa que você vai precisar meter marreta, vai precisar reconfigurar tudo. Uma coisa nova é mais delicado, né? Putz, acabou de ser erguido o negócio. Você acaba recém-pintado, né? Vai ter que reconfigurar tudo. E aí eu acho que vem desse certo incômodo com o alto padrão, porque parece que funcionalidade não é englobada na questão quando você fala alto padrão, e aí a planta, funcionalidade, a casa precisa funcionar, né? A gente parte de uma premissa muito técnica, assim, sabe? A gente acredita que o design, a arquitetura tem a sua subjetividade, mas é uma parcela bem pouca, assim, de subjetividade, é muita técnica, né? O projeto é um parto dolorido, inclusive, quando a gente fala. Então a gente tem um processo muito racional, assim, antes de começar tudo, assim, a gente analisa a planta, né? Tanto que a gente nem pensa em plasticidade muito no primeiro momento, assim, a gente sempre pensa em circulação, fluxo, sabe, de como as coisas vão funcionar, de como a pessoa vai usar, de como ela gosta de usar isso, e a gente cria muito em planta primeiro, assim, a gente sempre faz uma distribuição em planta, analisando sempre essa funcionalidade, essa circulação, como as coisas vão, né, como que a pessoa vai usar, para depois começar a lapidar isso de uma maneira mais plástica, assim. Então... Não, e é difícil essa parte, né? Porque, tipo, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, você tem que pensar em arquitetônico e interiores, e ainda tem que casar com a ideia do cliente, né? O que o cliente espera com aquilo. Porque às vezes... Não, eu recebo muita gente em casa.
eu faço muita festa, então você não vai fazer uma sala desse tamanho, Sim, pois é. com 18 quartos, você não vai usar, né? Então ele tem que casar o espaço que tem com o que vocês sugerem com a perspectiva do cliente, Com o que dá também dentro desse espaço, né? com budget. E é o trabalho que a gente faz muito com o cliente, de ajudar o cliente a entender o programa dele. Né? Porque o cliente vem formatado já, né? Eu quero isso, isso, isso e aquilo. E você pega, principalmente em reforma, você vê, gente, não cabe tudo isso aqui dentro. Então, o que a gente vai mexer, o que a gente vai perder, o que a gente vai ganhar aqui nessa brincadeira? Então, a gente faz o cliente raciocinar. Gente, como que vocês usam? Como que vocês pretendem usar isso? Precisa, sei lá, ter uma churrasqueira que vai ficar separada da cozinha para uma porta de vidro, sendo que quando você usar, sempre você vai abrir essa porta de vidro e vai usar tudo integrado? Né? Aí a churrasqueira vai estar lá fora, você vai acabar fechando com vidro também, porque no inverno você vai querer fechar para poder usar a churrasqueira sem sentir frio. Uhum. Então, quer dizer, compensa você ter dois ambientes grandes, separados, sendo que você vai usar junto, não, jogando a churrasqueira dentro da cozinha para unificar. Então a gente tenta fazer isso, dando um exemplo. Uhum. Isso funciona para closet, isso funciona para quarto, para home office, para tudo dentro da casa, né? Mas é por isso que tem que ter uma orientação profissional, né? Porque, tipo, às vezes o pensamento da pessoa que não entende daquilo vai estar limitado ao conhecimento dela, né? Tipo, as casas que ela visitou, que às vezes não são muitas, os apartamentos, enfim, os amigos e tal. Só que às vezes é muito mais flexível que aquilo, né? Na verdade, sempre é mais flexível que aquilo. Porque todo dia surge um conceito novo, uma ideia nova, um produto novo, sei lá, que às vezes faz aquilo que o cliente precisa. E se ele não corre atrás ou ele não tem... Pois é, só que e outra questão, o cliente vai em casa, vai na casa do amigo, do primo, viu um sobrado, foi com um corretor ali e viu uma situação que agradou muito a ele, então aquilo atende. Só que daí ele vai comprar o terreno e quer construir, mas ele quer aquilo construído no terreno dele. Porque ele achou que aquela situação era muito boa. E realmente, aquela situação era muito boa para aquele nicho específico. Muito verdade. Né? Aí você tá com um terreno que tem uma insolação completamente diferente, o terreno tem um formato completamente diferente, né? Que não vai te atender naquilo. E o cliente não entende, às vezes, que você vai encontrar uma solução tão boa quanto aquela, mas que se adeque à necessidade dele e ao que o terreno oferta. Porque é sempre uma matemática ali, né? O formato do terreno, a legislação, que vai te dar os parâmetros que você der de área, de larguras, comprimentos, recuos. Sim. O programa do cliente não é uma insolação, né? As questões que o terreno te dá e são essas, ok. A insolação é essa, a legislação é essa, a tua área é essa. A topografia é essa, então é uma matemática muito lógica ali. Aí entra o sonho do cliente. Mas tem cliente que não consegue entender que aquele apartamento que ele viu não vai virar uma casa, porque, né? As coisas não... São coisas diferentes, né? não Você pode usar elementos, né? Você vai usar... E isso é uma coisa meio... Às vezes é difícil, quando o cliente vem muito formatado que aquilo é a situação e ele não entende que o nosso trabalho é justamente criar um novo para ele, que vai atender tão bem quanto, e pode ser completamente diferente da outra situação, mas que... É criar a partir de coisas muito bem definidas, né? Sim. Também, assim, o terreno vai dar, principalmente pro Ali, né? Nos arquitetônicos, o terreno vai te dar milhões de premissas já de como que vai ser, de como a casa vai ser distribuída, de onde vai ficar até mesmo os cômodos. Putz, não é ideal. Eu quero que o meu quarto fique aqui. O seu quarto vai ficar aqui e vai mofar todo. Então, exato. Você vai ter uma janelinha desse tamanho assim. Então, geralmente o diálogo que a gente precisa saber dessas necessidades, justamente, mas a gente precisa fazer isso. O bom é que eu acredito que a maior parte dos livre. Clientes ouvem vocês, pelo menos, né? Você fala assim, esse quarto aí não vai ficar bom que vai mofar. A grande maioria ouve. Ouvem. É porque são caráteres, são itens técnicos, né? Exato. Então, são coisas óbvias. E quanto a isso, a gente gosta muito a gente tem um processo muito participativo, assim, a gente gosta bastante de trazer o usuário, o cliente, para dentro da nossa da criação e dialogar sobre isso. Mas quando a gente tá falando dessa coisa mais técnica, assim, a gente tenta não abrir mão, assim. Porque senão vai ficar ruim, e é um ruim que não é no primeiro dia que ele tá morando, no segundo. Tem ruins que vão dar daqui a 6 meses, né? Então isso a gente precisa ter no controle, assim, poxa. E a gente sempre deixa bem claro. Dá pra fazer? Dá. Vai funcionar? Não vai. Mas é a tua opção. Subjetividade a gente gosta muito de trazer respeito, porque é nosso dever, assim, também, mas a coisa mais técnica, assim, a gente precisa manter o controle na nossa mão, senão não vai, assim.
Até mesmo do fluxo de circulação e tudo mais, de ergonomia. Né? Eu falei, que cara, não vai funcionar. Então, isso a gente gosta bastante de ter o controle. Mas eu vi no meu amigo. Funciona. Lá ele tem, claro, tem apresenta. 3,5 metros de Mas a altura. apresentação de estudo, de layout, normalmente a gente apresenta algo que já foi, como eu falei, macerado ali. Uhum. Aí o cliente quando fala, não, e se tiver isso aqui, eu já arrebato, não, porque aqui tem outra coisa em cima, aqui não vai funcionar. Porque a gente já pensou nisso tudo ali, né? Então aquele trabalho de encaixar de Lego, né? De brincadeira de Lego. Na criação do arquitetônico, principalmente, que é mais desafiador, porque realmente você tem as definições de terreno, você tem o sonho do cliente, você precisa, do nada, materializar uma casa que funcione, que seja boa, que atenda às necessidades. Então, assim, é sempre uma guerra quando ali, vocês né? começaram, vocês tinham medo, assim, talvez individualmente, do cliente perguntar alguma coisa, vocês não saberem muito como rebater isso ou não? Eu tinha muito no começo da carreira. Falei, não, mas por que não posso botar uma bancada mais alta aqui? Não, é porque o negócio aqui... Que pode. Mas o caminho que a gente seguiu a partir dos nossos estudos, e a gente está explicando isso para você, é um pouco diferente. Tudo pode, na verdade, né? Olha, tá aí uma boa resposta. Muito Tudo pode, só que foi uma merda, mas dá pra fazer. A questão dessa, pra mim, não é do poder e não poder. A questão é como isso funciona. Exato. O cliente perguntar como isso funciona, você vai responder. Uma vez numa reunião, o cara falou de um split. E eu tava ansioso, nervoso. A reunião sempre fica, né? Banana split. Na base da apresentação de projeto, dá aquela ansiedadezinha, né? E ele falou do split do ar-condicionado. E na minha cabeça, eu simplesmente esqueci o que era o split. E eu fiquei parecendo um retado, pô, o arquiteto não sabe que é um split, né? Então aquilo me deixou em pânico. Então eu tento, né, o Rafael fica lendo o livro o Rafael é uma enciclopédia de imobiliário brasileiro. Ele tá lá, ele conhece mais arquitetos do que eu conheço, ele tem mais referências estéticas do que eu, e eu tô lá lendo manual de instalação de ralo linear. Porque na hora da reforma, na hora da obra, se o cliente me perguntar como é que funciona isso, como que a gente faz, eu vou falar, aqui a gente tem que levantar o piso, você tem laje sem contrapiso, então a gente vai ter que levantar, porque tem um cano que sai assim. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Então, pra mim, eu tenho que ser técnico a esse ponto de resolver essas questões técnicas todas, e acho que isso super ajuda na hora de projetar. Entendeu? Você tem que pensar, né, onde que está passando a estrutura, onde que está passando a tubulação, como que isso vai vir. O que você faz Embora pra eu não dar, faça né? elétrico, hidráulico e estrutural, eu já estou maquinando na minha cabeça como que tudo funciona para otimizar e para... Até pra conferir na hora, né? Se Sim, você vai sim, conferir sim. na obra, você você passa Aí eu fico tem uma pensando, aqui a gente vai colocar, né, principalmente quando a gente faz arquitetônico, reforma está sempre atrelada a interiores. Mas o arquitetônico, quando a gente já contrata arquitetônico e interiores juntos, eu sei, putz, aqui a gente vai querer pôr um móvel assim assado, vai parafusar a parede inteira, vou jogar essa hidráulica aqui pro lado, que não vai atrapalhar para... Então a gente eu já vou maquinando isso tudo. Então para mim é muito importante sempre respaldar tecnicamente o cliente para ele sentir segurança. Porque você brincar de desenhar é fácil, né? O AutoCAD ali, o Revit ou qualquer coisa, a aceita prancheta tudo, permite tudo. Mas a obra não. O pedreiro, na hora de instalar, fala, ixi, isso não. aqui não dá pra fazer não, hein? Então, tudo tem que estar ali muito bem pensado antes para que quando chega na hora H a coisa saia. Então, não só a parte técnica, quanto a parte do cliente ter entendimento e aceitação do projeto. Né? Não, realmente, ele entendeu, ele sabe e que aquilo vai atendê-lo, então ele fica tranquilo. Mas voltando um pouquinho na questão do tudo dá, né? De que vai... E tudo realmente... Tudo dá. Agora, se tudo vai funcionar, nem sempre. Mas a gente costuma defender... Geralmente eu começo minha reunião e falo, eu não vou apresentar nada pra você aqui e justificar, porque isso é bonito. A gente não acredita que beleza somente... Beleza é relativo, né? Também. Ou não. Ou não também, não sei. Vamos julgar algumas coisas aí. Eu acho que as coisas são muito... Eu vejo muita técnica onde geralmente todo mundo vê subjetividade, assim, é meio doido isso. Mas a gente não costuma defender, porque isso é bonito. Então tudo tem um porquê ali, sabe? Isso aqui tá aqui por causa disso, porque, né? E porque é bonito também. E às vezes a beleza se dá pela junção de várias coisas. Funcionalidade, conforto, forma, né? Acho que o design é isso, é forma. Isso contextualiza para pro cliente, né? Porque eu acho que quando você faz um negócio contextualizado, é mais fácil de qualquer coisa. Tipo, mas por que essa poltrona nesse canto? Não, é porque isso aqui, ó, daí veja como é que tá ali e tal. A gente gosta de defender as coisas mais
mais justificativas em relação à funcionalidade, em relação até mesmo estética e tudo mais. Eu não gostaria que alguém me apresentasse uma coisa, isso daqui vai estar aqui porque é bonito. Veja, é bem mais bonito. Até mesmo em questão decorativa, mais ornamental, assim, a gente traz muito o cliente, assim, a gente acha que arte, decoração, essas coisas, precisa falar. É que se for a única justificativa, acaba sendo complexo. A não ser que o cliente sim. espere aquilo, né? Tipo... E aí precisa falar de você, assim, putz, eu não sou do tipo que, a gente tá... Acho que você precisa ter esse vaso. Não, mas a gente constrói isso junto, logicamente que a gente vai estar do lado, mas precisa ter significado pra ti, isso sim. Precisa falar mais de você do que da gente, né? Você não precisa morar numa revista. Exatamente, as coisas precisam falar de ti. E voltando pra questão do medo, acho que não, porque eu gosto de defender bastante as coisas, mas essa questão técnica, sim, porque acho que tem muito disso de que é muito multidisciplinar, né? A arquitetura e o design. É que às vezes eu pergunto, porque eu dou aula da disciplina, enfim, de automação. Sim. E tem vezes que eu morro de medo, às vezes, perguntarem alguma coisa maluca, assim, que eu não faço absolutamente a mínima ideia. Claro que jogo de cintura resolve mas e a gente não é obrigado a saber né? tudo. Mas, caramba... Tem coisa que... Hoje em dia eu já adquiri a maturidade de se falar pro cliente. Isso eu não sei, até hoje Faça a não mínima caiu, ideia que você tá falando. mas eu vou pesquisar e vou dar uma olhada. Daí eu chego no escritório e vou lá fuçar. Mas você tem muito isso, que o professor precisa saber de tudo, né? Sorte que hoje em dia tá mais branco. Tá. A gente tava falando, né, de automação, por exemplo, que é a sua área. Não é uma área que eu entenda. Ou até que eu tenha um apreço de entender mais, assim. A gente faz uma lição de casa e conversa com você, por exemplo, quando a gente precisa disso, que é especializado nisso, assim, não tem como a gente se especializar em tudo. E quem diz geralmente que sabe tudo, ou é muito superficial em cada assunto e aí não funciona. Então a gente, automação, que beleza, a gente tem as esperas, tem uma coisa que precisa, mas você precisa falar com um igual tudo, né? Você vai pegar em relação a isso. Revestimento, sei lá, tem revestimento certo pro lugar certo, tem iluminação certa pro ambiente certo, né? E faz parte. E uma dúvida que a gente tava conversando antes, mas eu tô curioso, sobre o nome do escritório de vocês. Como que começou isso e... Porque assim, que nem eu comentei, eu não tô puxando o saco, mas eu acho o Raw um nome muito legal. E eu uso, às vezes, pras coisas, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é, mas eu tento me referir como, tipo, o Raw, sei lá no início lá, é o cru mesmo e tal. Vem disso, que hoje a gente se identifica com isso e se transformou nisso, ainda bem que funcionou. Mas a história é mais engraçadinha, assim, não teve muita... Putz, a gente vai montar um escritório com nome bonitão, com a logo feita, identidade, tudo já comunicando. As coisas foram indo, assim, de tropeço. E no fim, hoje, tudo funciona e a gente adora o Raw, porque fala de materialidade, que é uma coisa que a gente valoriza pra caramba, essa materialidade justamente mais cru, mais primitivo mesmo, assim. Mais duro. Mas antes, eu trabalhava com 3D. Desde quando eu comecei no interiores ali, eu pirei assim em ilustração. Era muito legal a coisa, você fazia um projeto e no computador você conseguia acender luz, assim, então, e tava tendo um boom muito grande, assim, das ilustrações, e era mais difícil. Render, mais demorado, o software era mais complicado, então pra você conseguir uma qualidade razoável era muito difícil, e tava tendo um boom, assim, muito fórum, todo mundo conversando, e eu me afundei nisso, assim. Essa coisa de quando eu foco numa coisa, eu mergulho e vou. E eu adorava, assim. E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim, até enquanto eu estava estudando ainda. Comecei a fazer alguns freelancers. Fazia ilustração para um professor meu, isso você fez junto ainda comigo na época. Fez. Foram os primeiros trabalhos que fizemos juntos. A gente começou, você veio fazer 3D comigo antes da gente fazer projeto, né? E aí a gente já tinha uma página, já tinha um escritorinho meio de ilustração que rodava, assim, que funcionava, e que se chamava Raw Light, que vem de um canal de tratamento de imagem, do render e tudo mais, que super funcionava, assim. Aí tava o conceito bonitinho, fechadinho em relação a uma empresa de ilustração, assim. Mas a gente começou a sentir muita vontade de fazer projeto, né? Começaram a aparecer projetos. Também, começou a aparecer e a gente tinha vontade, porque a ilustração tem essa, assim, você ilustra e você não tange a coisa, ela não, você não vê executado. Só isso,
E, putz, Fica na ilustração. Se vai mudar a mesa, a tinta depois, daí você não é mais gente, tua... eu acho que uma premissa, assim, de que as coisas precisam ser executadas, assim, acho que é o prazer da nossa vida ver A tomar arquitetura forma. é obra construída, É projeto, é desenho. Exato. E aí o render ficava muito nisso. Só aí a gente começou, acho que veio disso também, de sentir essa vontade de ver as coisas construídas, de ver as coisas prontas. E aí começamos a fazer projeto e começou a aparecer. Só que daí o Rollight já não fazia muito mais sentido. Aí que entrou a galera perguntando sobre iluminação. Aí mandou uma mensagem pra gente perguntando quanto era a luminária que tava no 3D. A gente percebeu que as pessoas estavam confundindo, né? O escritório de arquitetura com loja de iluminação. E aí, putz, então, fosse o problema da uma loja de iluminação. Eu trabalhei já numa loja de iluminação. Não, a gente adora. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, opa, as pessoas precisam entender que a gente tá vendendo o projeto, não luminária, então. E já tava meio que andando, assim, tudo, sabe? Puta, fazer um nome novo, refazer página, a gente não queria isso. E nem queria ter esse foco também, porque isso demanda uma energia que a gente tava focado em outras coisas. E aí, putz, vamos deixar só o Raw, assim. Tem o RA de Rafael Alexandre. Mas fala muito daquilo que a gente acredita como arquitetura e design também, o Raw, essa coisa. Eu gosto muito da arquitetura. Eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo. E eu tenho uma influência muito grande da arquitetura paulistana. Eu gosto muito de São Paulo, assim. De grande metrópole, essa coisa mais brutal também. Eu acho que o Raw acabou... representa a gente bem pra caramba, assim, mas foi na vida louca. Foi que legal. Legal. No fim deu certo, ainda bem, mas... E vocês não vendem luminários? Não vendem, não. A gente desenha algumas coisas. Nós temos uma parceria muito boa que vende luminárias, então... Isso. E a gente desenha algumas coisas. Eu venho do design de produto, você falou do design diferenciado e tudo mais. A gente procura desenhar muita coisa, assim, também. A gente gosta. Putz, a gente fazer uma luminária assim, a gente conversa ali com o fornecedor, com a Ana. Quero uma luminária assim, a gente consegue... A Ana da do Light. Conhece? Conheço. A Ana é Ana, né? Nossa amiga. Quem não conhece? Por isso que eu ia falar antes, mas aí... Não, vai que tem outra Ana aí, daí eu mordo a língua. Tinha que ser vereadora. E aí a gente desenha, putz, ou até mesmo monta, tem essa cúpula, a gente consegue mandar desenhar essa haste. Então a gente gosta de desenhar também bastante coisa, assim. Acho que isso é um diferencial. E dentro das possibilidades de execução também, né? Quando a gente fala, principalmente pra mim que vim do design de produto, quando a gente desenhava, a gente fala de prototipagem, a gente fala de teste, e num projeto de arquitetura nem sempre você consegue fazer isso. É aquilo e tem que funcionar, assim. E rápido, né? Normalmente, né? Então, tipo, rápido não, né? Mas você não tem o tempo necessário pra fazer 1000 testes. E aí a gente tá lidando com dinheiro alheio também, né? Então você não pode desenhar uma mesa pro projeto que não vai funcionar e ele vai ter que pagar outra, assim. Então tem que ter mais cuidado e às vezes até mesmo desenhar de uma coisa mais simples do que se fosse um projeto de mobiliário específico para revenda. Assim. Então tem que tomar mais cuidado, de maneira mais simples. Curte bastante isso também. Show. Né? Quando dá, a gente tá legal. Desenhando uns negocinhos. Assim. Pô, legal, mas não, show, história de vocês, maravilhosa. Mas, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, então. Obrigado por terem vindo aí, conversado com a gente. Eu sabia que ia ser um prazer conversar com vocês, só reafirmando isso. Mas é isso aí, esse é o nosso podcast, esse é o nosso bate-papo. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o final, então. Lembrando que agora a gente vai fazer o sorteio daquele Corsa 90. Quero só pra ver quem fica até o final aí. Às vezes alguém comenta lá, mas a gente não vai fazer sorteio nenhum aqui. Mas é isso aí. Obrigado quem acompanhou a gente até o final. Não esqueçam de acompanhar a gente, a Move e a Raw Studio no Instagram. Então ficou passando aqui durante o podcast. Não tem desculpa pra vocês não seguirem todo mundo aí. A gente fica por aqui então e até a próxima. Tchau, tchau.